Bora reagir aqui a mais um Smoke. Dessa vez vai ser Potencial de Guerra, os 5 melhores de Bleach. E para você que gosta de Bleach assim como eu, caso que não perder nada, já deixa aí, compartilha o que é fãzão de Bleach assim que começou. Comentem embaixo o melhor personagem aí desse vídeo que eu vou reagir. E também, para você que não me conhece, eu sou Yuri, vou estar no canal Mestre Kai. Então vamos começar agora. Bleach. 5 potenciais de guerra. Lembrando que os 5 potenciais de guerra são os 5 melhores. Os 5 são os mais fortes, não. Os mais imparáveis, os mais imbatíveis, que são os mais geniais, os mais imbatíveis. Ele tem um poder e haste ainda maior do que o Rei Quincy, velho. Você vai ver isso mais à frente. Mas eu só estou dando uma premissa narrativa do que vai acontecer. Olha, a força do Kenpachi eu já sei que é imparável. Agora, Aizen tem cerca de uma genialidade que, convenhamos, ele é muito inteligente, é sim inteligente, mas Urahara, ele consegue ser literalmente o melhor, se não um dos melhores, por criar o Hogyoku, que na verdade o Aizen ele pegou para si para se tornar cerca de um deus acima dos outros para os Shinigamis, mas acabou dando errado. O Hogyoku meio que acabou rejeitando ele e ele agora ficou sem poder nenhum, velho. E Urahara preveu isso. Olha, as pessoas meio que pegam o Urahara, principalmente no mangá, e diz que ele tem motivos conhecidos. Em tese, eu poderia dizer que o Urahara, ele não é vilão. Ele só ajudou o Ichigo quando ele mais precisou. Quando ele precisou liberar sua Shikai. Mas a Bankai foi uma amiga de longa data dele, que no caso, a Yoruichi. Sabe aquele gato preto? Que tem a voz de homem, mas na verdade é uma mulher? Pois é a Yoruichi. Agora, Ichizen é meio que uma sabedoria inigualável, mas também ele é muito forte, velho. Ele é tão forte que até mesmo a divisão 0, ele é considerado o mais forte entre os 5. E o Ichigo ficou, esse tio da barba, ele é muito forte assim? Mas nem parece. Olha, aqui o Ichigo, ele consegue ser mais forte, porque se você pegar o mangá, principalmente do Bleach lá, da primeira parte, do arco do Shinigami Substituto, até os Arancás, vai ver que o Ichigo teve uma grande evolução. Agora, se você pegar a parte das Guerras de 1000 anos, mano, o Ichigo macetou, ele amassou e também colocou os Quincy's no seu lugar. E, velho, a luta dele contra o Rei Quincy foi uma das melhores que eu já vi. São considerados perigos. Os 5 potenciais de guerra estão vindo. Então minha presença, Zara, que empate. Shinigami faminto pelo combate. Na minha frente nada te sobra. Se trago uma Zara, que hoje picota. Minha então rime frente. Pra mim é conveniente. Velho, o Zara Kenpachi, ele meio que não tem clemência, ele nem sequer para por nada. Mas aqui já mostra que o mano, ele meio que, mesmo não tendo Shikai ou somente Bankai, ele somente com a espada dele, Zapakuto, ele só pegou e cortou a Bankai do Ichigo como se fosse manteiga. Velho, imoral. Imoral demais, velho! Agora quando ele tira o tapa-olho, velho, fica uma coisa muito louca mesmo. Porque se ele com o tapa-olho fica com o poder dele quase reduzido a nada, ele quando tira esse tapa-olho,
Velho! Agora sim o reação dele saiu para quase 80 mil milhões, velho. É aí que ele libera Bankai. Eu sei que a espada dele, a Shikai, não tem Bankai ainda, vai mostrar na Guerra dos Mil Anos, mas, velho, literalmente é mostrando que esse potencial dele é suficiente para bater cerca de 50 mil Ryoka se ele quisesse. Lembrando, essa parte que ele falou foi a sua Bankai, que ele libera lá na Guerra dos Mil Anos contra outro Quincy, que eu não tô lembrado o nome, mas quem simplesmente se lembrar, coloca aqui embaixo que eu quero ler. Porque aquela batalha do próprio Drakenpad contra ele foi de ele rasgar o meteoro ao meio e ele rasgar ele ao meio também. Foi uma coisa imoral, muito imoral. Faço tudo o que quero e ter mais poder é o que eu venero. Agora, o Aizen, velho, esse aí é um cretino, é um miserável. E se eu tivesse que dizer que muita gente gosta dele, eu sou uma das que não gosta porque ele tem motivos questionáveis, mas mesmo assim, cara, a Momo da divisão 10, ela amava, idolatrava, gostava do Aizen como se fosse uma pessoa a ser seguida, um exemplo a ser seguido. E ele, como da divisão 5, ele tava cagando e andando, forjou a morte dele, e mesmo assim, ele só queria uma coisa, o Hogyoko, para se tornar alguém inigualável, com um poder ainda maior. E tá nem aí. E para quem já viu meu react lá dos 3 maiores vilões de Bleach, que no caso o Gijo, o próprio Aizen, até mesmo o Quincy, mano, vale muito a pena porque eu tô falando mais sobre o Aizen, até mesmo sobre o Gijo do arco dos Funbrigues e do Rei Quincy em si. Mano, são 3 vilões icônicos que já é um marco em Bleach, mas aqui eu tô falando dele em si, porque, cara, na Guerra de Karakura, principalmente dele contra os capitães do Golden 13, e sim, ele era o capitão, mas agora que ele foi selado, o Shinji Hirako vai assumir o posto dele, vai, mas, cara, que preço, que preço. Todo mundo sabe que na Guerra dos Mil Anos ele vai voltar. Ele vai voltar, mas com poder ainda reduzido. Olha, a força que emana desses 5 maiores potenciais de guerra é imoral. É simplesmente imoral. Bleach pra mim, velho, é o melhor anime que eu ia assistir. Tanto anime quanto mangá já mostra cerca de um diferencial muito grande. Tipo, se você já assistiu anime, beleza. Mas tem cerca de muitos arcos fillers e até mesmo muitos OVAs que não vale a pena você assistir, porque você perde aquela imersão, aquele cerca de ver os episódios passo a passo, arco por arco. Aí o OVA meio que quebra isso. E se você pegar o mangá, show! Você vai ver arco por arco, sem ter um OVA, sem nada. Olha, se tem alguém que quase causou a morte do próprio Aizen, foi Urahara. Foi Urahara com sua Bankai topzera, que no caso a Benihime, a Rainha Carmesim ou Princesa Carmesim, depende de como você pronuncia. E, cara, Urahara pra mim é o melhor ceifeiro de almas, ou ex-ceifeiro de almas, porque ele foi meio que banido por totalmente, como eu posso dizer, sem ter provas definitivamente do que ele já fez. Mas isso daí foi injustamente, cara. Injustamente do que ele não fez ou deixou de fazer. Era pro Aizen ser preso? Ou ser banido do mundo humano? Era, mas esse infeliz meio que permaneceu no Golden 13.
planejando milimetramente os seus passos a cada rodada. Velho, muito top, muito top. V-Smoke amassou nesse som. Motivo desconhecido, é isso que eles pensam nessa guerra. Quem me enfrentar sente a tensão que causa quando entro em cena. Olha, muita gente fica se perguntando: tá, mestre Kai, mas o Urahara tem motivos conhecidos, ele é um vilão. Não, jovem, não. Ele não é basicamente um vilão. Se ele fosse realmente um vilão, e estou falando aqui do Kensuke Urahara, que foi um capitão da Divisão 12, mano, ele foi totalmente expulso do Goten 13 por ter matado não sei quantos Ryokas, por ter causado a rolificação, que não foi nem ele, foi o Wise. Eu já trouxe 2 reacts aqui do Urahara e até mesmo 2 do Shinjiraku, explicando que não foi ele. Mas em realidade, se ele foi expulso e banido para o mundo humano, principalmente com o Tensei, que era de família nobre lá no Goten 13, velho, foi uma coisa que mexeu muito com muita gente. Foi sim, porque o Urahara, ele é meio que uma pessoa que era um cientista, que estava estudando cerca de como parar o processo para que o Rei Quincy voltasse. Porque ele já sabia o pior que ia acontecer. Imagina, se o Rei Quincy voltasse, aí ele queria evitar que o pior acontecesse, mas ninguém deu ouvidos. Veja Benihime se é Quincy, a sua cabeça vai ao... Velho, Benihime é a melhor Bankai que o Urahara já tem. Porque imagina, a Bankai dele é basicamente uma mulher com cabelos parecidos da Orohana, só que quando ele diz Great Benihime, ele é capaz de controlar a pessoa como se fosse um boneco de ventríloco. Agora quando ele diz Chore Benihime, a sua Bankai, ele é capaz de se curar literalmente como se fosse uma atadura. Ele é basicamente um médico e simplesmente um mestre dos bonecos em pessoa. Simplesmente cinema. Básico de cinema. Chichikubo é o mestre dos mangás. Reúno até os espadas pra vocês, não sobram nada. Querem matar o rei das almas, mas hoje seu plano acaba. De sorriso em meu rosto, não há quem me intimide. Pra vocês eu sou um... Velho, não tem como matar o Rei das Almas. O nome já diz, Rei das Almas. Ele tem basicamente 999 anos de história. E mesmo quando ele tentasse matar o Rei das Almas, ou até mesmo o filho do rei, que no caso o Uryu, não teria como. Porque assim que o Rei das Almas morrer, sempre vai ter um sucessor? Vai sim. Mas, velho, não tem como você matar o Rei das Almas, porque vai ter cerca de um monte de soldados, um monte de Quincy's, um monte de Starates, e até mesmo uma porrada de Quincy's de elite que vai estar ao lado dele. Não vai ter como você matar ele de cara. Eu sou Ichibei, aquele que deu nome a todas as coisas. Eu serei da divisão 0, sinta a minha força. Veja sumo. Agora, esse Kisbei, ele é meio que aquele que deu nome a tudo, aquele que criou tudo. O Seritei, a Divisão 0, o que no caso era para ser outros capitães, a vir ser, ou a vir a ser outros capitães antes do Goten 13. Escutem bem, mais informação, antes do Goten 13. Mas a Divisão 0 é composta de 5 membros. Por isso que tem o nome Goten 13. E, mano do céu, se tem esse nome, é porque era para ser 5 membros com somente um poder que balanceia tanto o mundo das almas, até mesmo o Serentei, e o submundo
e muitos outros, incluindo o mundo terreno, o mundo dos humanos. E sem eles, para balançar ou balancear o mundo, ficaria desigual. Escurecendo seu nome trocarei. Não consegue me matar, mesmo você sendo rei. Veja a clareza em minha face, contemple a brutalidade da frieza em combate, exime minha habilidade. Olha, esse Guibei, ele é meio que em uma pessoa basicamente forte. É forte, tanto é que cada um da Divisão Zero tem cerca de uma colher, uma katana ou até mesmo uma chapa daquela de cozinhar, como se fosse a sua Shikai. Mas eles estão disfarçando isso porque a sua Shikai verdadeira está meio que dentro delas. Aquilo é somente um disfarce para dizer que a sua Shikai verdadeira está dentro delas. Mas se essa colher ou até mesmo essa faca que ele está segurando é basicamente a sua verdadeira Shikai, velho, então ele vai com tudo. Ele vai com tudo para cima do Rei das Almas, como se não fosse nada. Protegerei o rei das almas, porque daqui eu sou um monge. Ele será frente à minha espada, Ishimonji. O meu destino. Velho, Ishimonji é basicamente em japonês e Monji significa montanha. A primeira montanha em japonês. Eu não sabe, eu traçarei. Não importa o que façam, me levantarei. Mesmo que seu sangue corra em meu corpo. Só para o corpo. Agora, o Uchi Kurosaki, ele é um caso especial porque ele, quando conheceu a Rukia pela primeira vez, ele não tinha nem sequer poder Shinigami. A única que emprestou o poder para ele foi a Rukia, e quando ele recebeu o poder Shinigami, a espada dele ficou assim, pá, muito grande. Arcos mais à frente, quando ele foi enfrentar cerca de o Serentei e até mesmo outros Arancas, a espada dele dobrou de tamanho. E quando ele foi enfrentar Fullbrings e até mesmo outros personagens na saga Fullbring, as espada dele agora são duas, velho. A versão Hollow e a versão Quinch. Velho, incrível, incrível. Bleach não para de surpreender. Ele não para de surpreender porque, literalmente, o último tem uma asserção de evolução e treinamento a cada arco. É como se fosse Dragon Ball, só que versão Bleach. Mas pra acabar com seus planos, aguento a dor. Lembrando que Reisuga Teisho é meio que a habilidade especial, se não a única habilidade que o Ichigo pode usar, mas ele não só usa Reisuga Teisho, como também usa Reisuga Teisho final, que no caso é a habilidade final que ele usou para treinar com seu pai, o Ishishiba, que no caso é do clã Shiba, assim como a Okaku Shiba, que, se não me engano, ou é tia ou é irmã do pai dele, mas eu não sei porque o Didi não explicou isso direito. Mas eu só posso dizer que o Gancho ou Shiba só pode ser cerca de um primo ou um primo de terceiro grau dele. Mas ele não sabe disso, ele não sabe. Velho, totalmente cinema. Basicamente cinema. E sem falar que esses personagens de Bleach são aqueles que podem bater de frente com o Rei das Almas. Ou até mesmo com aqueles que são Elite do Rei. Mas, cara, o único capaz de bater de frente com a Elite do Rei, até mesmo com o Rei das Almas, pelo que eu sei no mangá, é o Ichigo. É o Ichigo que bateu de frente com o Rei das Almas e até mesmo chegou a enfrentar ele de frente nos capítulos finais do mangá. Agora, nos capítulos finais, um pouquinho mais para trás, é mostrado os filhos do Renji Barai com a Rukia, do Ichigo com o Orohime, e por aí vai. Mas, mesmo assim, cara, é incrível, é incrível.
Mas então, esse vídeo foi resultado. Eu sou o Mestre Guy, vamos ficar aqui. E obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu e fui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para os amigos que é de Bleach, assim como eu sou. Comentem embaixo seus personagens favoritos de Bleach que eu quero ler. E vamos bater a meta de 10 mil inscritos esse ano. Obrigado por assistirem e até a próxima.